Três impasses, né? O primeiro, o impasse do presidencialismo de coalizão. O segundo, o impasse da maneira como a participação social foi construída, né? E da forma que ela assumiu depois de junho de 2013. E, em terceiro lugar, o impasse sobre a construção das chamadas instituições de controle e do Poder Judiciário, o que elas estão colocando para as instituições ligadas à soberania popular hoje, né? Em relação ao presidencialismo de coalizão, meu primeiro ponto é o presidencialismo de coalizão entendido, né? Seja como a ideia de que o presidente, né, é eleito com maioria, né, 50% dos votos mais um, mas o seu partido não alcança nem ao menos 20% dos votos no Congresso, e é preciso formar coalizões, né? Eu acho que a gente pode falar de um sucesso relativo do presidencialismo de coalizão de 1994 a 2012, né? E o ponto aqui, né, o presidencialismo de coalizão, ele teve essa capacidade, né, de gerar governabilidade entendida, né, num sentido assim muito restrito, que é a capacidade do executivo de aprovar suas iniciativas de lei no Congresso, né, e de ao mesmo tempo formar uma ampla base de coalizão que passava pelas lideranças partidárias, que, vamos dizer, ao mesmo tempo indicavam membros desses partidos para cargos de confiança no próprio Poder Executivo. Se a gente entender essa como as principais características do presidencialismo de coalizão, eu estou de acordo, né, com o Limões de Figueiredo, né? Infelizmente não estão aqui, acho que até estão aqui, mas numa defesa, né, em algum local da casa, né? Gostaria muito de estar debatendo isso com eles. E o que eu digo é o seguinte, que na verdade o presidencialismo de coalizão ele produz governabilidade no sentido restrito da governabilidade, né? Ou seja, governabilidade enquanto ancoragem do governo e a capacidade do governo de aprovar as suas legislações no Congresso, né? Mas eu acho que desde 2012 existe um questionamento no campo da opinião pública no Brasil sobre a legitimidade dessa forma de fazer coalizões, né? E na medida em que esse questionamento ele foi se acentuando, eu diria que o presidencialismo de coalizão hoje no Brasil ele é tanto um produtor de governabilidade quanto um produtor de ingovernabilidade. Em que sentido que ele é um produtor de ingovernabilidade? No sentido que existe uma deslegitimação no campo dos movimentos sociais, no campo da sociedade civil, no campo de uma certa imprensa, né? Também, né? Eu tenho que tomar cuidado de falar essa palavra aqui nessa mesa. Então, no campo também da grande imprensa, existe uma deslegitimação da própria ideia, né, de fazer coalizão, né? Eu acho que isso, na verdade, é parte dessa crise, né? Porque, vamos dizer, se a presidente tenta estabilizar o seu governo, redistribuindo ministérios, né? Imediatamente esse ato de distribuir ministérios é considerado ilegítimo, é considerado como um uso ilegítimo do distribuir ministérios é considerado um uso ilegítimo do distribuir ministérios é considerado um uso ilegítimo do distribuir ministérios é considerado um uso ilegítimo do que é em parte pautada pela ideia de que os métodos do presidencialismo de coalizão não são legítimos, vamos dizer, dentro da ordem democrática. Eu acho que essa ideia surgiu, né, em 2013, né, até 2013. Isso não era um problema na Constituição do governo Dilma, isso não foi um problema na Constituição dos dois governos Lula, isso não foi um problema na Constituição dos dois governos Fernando Henrique Cardoso, mas hoje isso é um problema, né, que na verdade coloca como repensar a própria ideia de coalizão no Brasil. No caso do PT, e eu tento discutir um pouco PT e presidencialismo de coalizão no livro, no caso do PT eu acho que a questão é um pouco mais séria por dois motivos, né? Por um lado, porque o PT tem uma base social que de alguma maneira ela já considerava ilegítimo esse próprio processo, ou sempre disputou de alguma maneira, né, cargos, especialmente em áreas que vão dizer o PT é próximo a determinados movimentos sociais, né? Então, pensando aqui no Ministério da Saúde, estou pensando aqui no Ministério das Cidades, com reforma urbana, estou pensando aqui no MDS,
Poderíamos pensar os exemplos no próprio MDA, né? Que realmente aí nunca foi moeda de negociação dentro da coalizão, mas saúde, reforma urbana e MDS, ou MEC, por exemplo, são ministérios fundamentais onde, na verdade, o PT chega ao poder e, ligado à sua chegada ao poder, existe um projeto, um conjunto de movimentos sociais para essas áreas, né? Então, evidentemente que esses movimentos sociais não querem que esses ministérios sejam parte de um processo de negociação com a coalizão, né? Então, tivemos diversos conflitos em relação a isso, talvez os mais importantes no próprio campo do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde começa no governo Lula com o PT, em junho de 2005, não por acaso, né? Ele passa para o PMDB, depois ele volta numa ala moderada do PMDB, muito próximo ao governo Lula, depois volta ao PT no governo Dilma, né? E depois agora na reforma ministerial de setembro, volta ao PMDB. Então, existe uma disputa permanente, essa disputa sobre a própria legitimidade da forma como se governa o presidencialismo de coalizão, ela está muito fortemente presente dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, dos movimentos ligados ao PT. Por outro lado, né, o PT tem um problema adicional, e eu tento trabalhar esse problema aqui, pelo menos introduzir esse problema na discussão, que é mais difícil para o PT governar no presidencialismo de coalizão do que os partidos vão para um partido como o PSDB ou para um partido mais claramente no centro do espectro político. Por quê, né? Por causa da distância ideológica que existe entre o programa de governo do PT e o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é sempre, vamos dizer, mais conservador, ou sempre, ele tem sido mais conservador que todos os governos desde 1994. Eu lembro de ter discutido isso aqui com a Argelina o ano passado. Essa foi uma questão que ela colocou, né, e que eu incorporei no livro como parte desse debate, né? Mas eu acho que o mais importante não é que o Congresso é sempre mais conservador do que o governo. O problema é qual que é a distância entre a ideologia média do Congresso e o programa do governo, e essa distância foi se tornando muito, muito grande nos governos do PT até chegar a esse momento, no qual a identidade entre o programa de governo da presidente Dilma, né, e, vamos dizer, a ideologia, vamos dizer, majoritária no Congresso Nacional, que é extremamente difícil saber qual é, mas certamente é muito conservadora, né, essa distância nunca foi tão grande, né? Então nós temos um problema, nós temos então aqui dois problemas adicionais que, na minha opinião, o PT nunca conseguiu resolver satisfatoriamente, né? Por um lado, ele tem o problema de que ele precisa fazer coalizões para governar, mas isso afeta, né, a própria visão dele dentro da sua própria base, né? E aí, desde junho de 2013, nós temos que essa crítica, vamos dizer, que era mais da base petista em relação a como fazer coalizões, se tornou uma crítica generalizada na opinião pública, que, na verdade, ao mesmo tempo que critica, vamos dizer, os governos, os partidos trabalhadores por fazer essa coalizão, né, não parece criticar outros atores políticos, né, por, vamos dizer, práticas muito semelhantes. Claro que existe uma das questões dessa conjuntura que ainda não está resolvida, é que, em relação a tudo, existe uma seletividade frente ao PT, né? Existe uma seletividade em relação a criticá-lo quando ele faz coalizão, existe uma seletividade em investigar os seus políticos na Operação Lava Jato, existe uma seletividade em relação a nomeações que a própria presidente faz para o seu ministério. Então existe uma seletividade em relação a tudo, mas essa seletividade, ela também é deslegitimadora da própria ideia de como fazer coalizões. E evidentemente que eu acho que, assim, se nós voltarmos a ter um governo de esquerda no Brasil com legitimidade, agenda, etc., eu acho que, na verdade, a gente precisa pensar nesse problema com mais seriedade, né? Ou seja, é mais difícil para um partido de esquerda governar no presidencialismo de coalizão do que para um partido de centro, né? E, no entanto, né, a população brasileira votou, né, 4 vezes, né, seguidas, né, num governo de esquerda. Portanto, o fato que a população vota no governo de esquerda, mas é difícil você estabelecer a base da governabilidade desse mesmo governo, é um problema para a democracia brasileira que tem que ser, né, tratado.
segundo problema que eu tento colocar no livro, e que eu acho que é bem mais afim ao que eu trabalhei anteriormente, não trabalhei tanto nos últimos anos, seja com sistema partidário, presidencialista de coalizão. Minha crítica é uma crítica um pouco mais externa, vinda mais pelo lado, vamos dizer, da capacidade ou incapacidade do próprio PT de governar. Mas a segunda questão que eu coloco está muito mais ligada ao meu trabalho anterior, está ligado a como a gente pode pensar a participação social no Brasil, como a gente pode pensar a participação social nesse último período, e por que a participação social, que eu defendo que ela jogou um papel estabilizador, né, na relação entre o governo de esquerda e a sociedade civil, porque que ela parou de jogar esse papel também, mais uma vez, desde junho de 2013, né? A minha ideia é de que, o meu ponto de partida aqui, né, é de que a participação no Brasil compensou, né, durante um certo período, um certo déficit da representação, déficit de legitimidade da representação, né? Aí, por déficit de legitimidade da representação, eu entendo o fato de que o Congresso brasileiro não consegue exercer bem esse papel de conexão entre a sociedade civil e o governo. A conexão entre sociedade civil e governo não se dá pela via do Congresso Nacional, né? Se dá muito mais pela via dos processos participativos, né? Não à toa, o ex-presidente Lula, quando chegou ao governo, ele ampliou as conferências nacionais, em cima da ideia de que, na verdade, precisava de uma conexão maior entre sociedade civil e governo, que não passava pelo Congresso, né? E essa foi uma maneira exitosa de, na verdade, vamos dizer, pelo menos temporalmente, num determinado período, conseguir evitar, né, que o déficit de representação do Congresso Nacional afetasse completamente o governo, como a gente vê que hoje isso acontece claramente, né? Ao mesmo tempo, a população olha para o Congresso Nacional, não se identifica com o Congresso Nacional, né? Mas também a não identificação com o Congresso Nacional cria um déficit de representação que afeta o governo, né? Eu acho que Lula, nos seus 8 anos de mandato, tentou, na verdade, fazer um caminho alternativo aí pelo lado das conferências nacionais, relativamente exitoso, né? Então a gente pode pensar que seja o Sistema Unificado da Assistência Social, seja o Sistema de Segurança Alimentar, seja o Sistema de Democratização das Cidades, Sistema Unificado da Gestão das Cidades, né? Todos eles vêm de conferências nacionais e eles são formas de conectar esses atores da sociedade civil não plenamente contemplados durante, vamos dizer, a composição do governo. É uma maneira de fazer com que a agenda deles chegasse ao governo sem que, na verdade, ela passasse pelo Congresso Nacional, ou quando ela passava pelo Congresso Nacional, ela passava, vamos dizer, sem grandes conflitos. Então, por exemplo, o SUS, o Sistema Unificado da Assistência Social, que é importante, o Sistema Unificado da Segurança Alimentar, que são dois importantes, vamos dizer, elementos criados pelo governo de esquerda na última década para pensar um sistema de proteção social no Brasil. Eles vão ao Congresso Nacional, mas eles vão ao Congresso Nacional depois de serem aprovados pelas conferências nacionais, né? E quando eles chegam ao Congresso Nacional, são aprovados todos os dois, né, ainda no governo Lula, por acordo de liderança, né? Não precisam nem ir, né, à votação no plenário. O que eu acho que isso mostra, né? E de alguma maneira isso também começa a se enfraquecer ainda no primeiro governo Dilma. Eu acho que isso mostra que o governo não conseguiu resolver o problema de ter uma conexão com uma base social mais moderna pela via da representação, né? Porque, na verdade, uma parte fundamental do Congresso Nacional não consegue jogar esse papel, mas que ele conseguia compensar isso parcialmente através de um processo de participação social. E aí, a partir do primeiro governo Dilma, a gente começa a ver tensões nessa relação, mais uma vez, né?
e as tensões vão de que o PMDB começa a dominar completamente o Congresso já a partir do segundo governo Lula, né, com os acordos que o PT faz com o PMDB para que ele dirija as duas casas do Congresso, né, o PMDB passa a ter uma rejeição a essa via, né, rejeição essa que leva a alguns conflitos e acaba, né, alcançando seu auge no processo de derrubada do decreto 8243 em 2014, né? Onde então o PMDB fala o seguinte, não tem essa dupla vinculação com a participação, com a representação. Existe a representação e a representação exercida pelo Congresso Nacional, e o interessante é que essa, vamos dizer, imprensa, né? Vou falar essa palavra aqui pela segunda vez, João, vamos ver se eu estou certo ou errado. É a imprensa que aplaude de alguma maneira essa crítica à ideia da coalizão, que faz parte do próprio processo de deslegitimação da coalizão, apoia completamente o Congresso Nacional na discussão sobre o decreto 8243, né? Então, na verdade, parece que o objetivo é justamente fazer com que o governo não tenha nenhuma das conexões, nem a sua conexão com o sistema político via coalizão e nem a sua conexão com a sociedade civil via processo participativo, né? Não sou de nenhuma teoria conspirativa, né? Mas quando você olha, na verdade, são os vínculos fundamentais entre o governo e setores fundamentais, né, da representação e da participação, que estão sendo rompidos aí entre 2013 e 2015, com as consequências que a gente conhece hoje, né? Vale a pena falar também em relação à participação, que pelo menos até junho de 2013, o campo participativo é um campo do governo de esquerda, é um campo do próprio Partido dos Trabalhadores ou dos movimentos sociais ligados ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, por exemplo, mesmo em 2005, durante a crise do mensalão, né, quase não existem manifestações públicas, mas as poucas manifestações públicas que existem em 2005 são a favor do governo, né? Apesar do governo estar sob um forte ataque no Congresso Nacional, né, ter uma CPI, mesmo naquele momento se falar em impeachment, né, quem consegue mobilizar, né, fora do campo institucional é o próprio governo de esquerda, é o próprio campo de esquerda, né? Eu acho que é justamente isso que se esgotou em junho de 2013, né? Junho de 2013 eu entendo como o começo, vamos dizer, da pluralização, vamos dizer, do campo participativo, né? Junho de 2013 começa, eu tenho um capítulo num livro sobre esse período, ele começa no campo da esquerda, mas ele também é o momento em que se ativam as primeiras manifestações mais fortes do campo conservador, né? Tanto nas ruas quanto na internet, por exemplo. O perfil do Movimento Brasil Livre é criado em junho de 2013, né? E na verdade é ele que um pouco politiza, né? Numa dimensão mais conservadora as manifestações daquele momento, né? Também é interessante que eu fiz essa análise, não está no livro, isso é um trabalho posterior que eu fiz sobre o movimento Passe Livre. E o interessante do movimento Passe Livre é que, se você olhar os posts dele, ele é um movimento completamente issue-oriented, né? Ele não soltou nenhuma nota em junho de 2013 que falasse, por exemplo, sobre corrupção, ou sobre sistema político, ou sobre reforma política. Todas as notas dele eram ou sobre ele, ou sobre o preço da passagem, ou sobre a negociação dele com a Prefeitura de São Paulo sobre o preço de passagem. Então, quem politizou junho de 2013 foi esse campo conservador fora, né, que se organizou nas primeiras semanas de 2013 e que acabou politizando exatamente colocando o problema da corrupção no governo como a forma de politização desses movimentos, né? Então, o que eu tento mostrar é que junho de 2013, então, você tem primeiro uma pluralização da participação social, depois uma polarização em 2014, depois você tem uma hegemonia clara, conservadora em 2015, e talvez a gente esteja voltando a um momento de polarização da participação social em 2016, acho assim um pouco cedo para afirmar isso, mas já existem características desse campo de 2016 que são muito diferentes de 2015,
Mas eu acho que o mais importante é o seguinte: essa é a primeira crise política desde 2003, e o governo PT passou por algumas, né, onde o campo da participação não ancora e estabiliza o governo, né? Na verdade, ou ele divide, né, como a gente viu em 2014, né, ou ele é contra o governo completamente, como a gente viu em 2015, mas ele não consegue ancorar e estabilizar o governo justamente por essas mudanças no campo da participação a partir de junho de 2013. Meu terceiro ponto, e aqui eu já vou ir um pouco além do livro, né, talvez seja o lugar onde tivemos mais desenvolvimentos nesses últimos meses ou semanas, é a questão das instituições de controle do sistema judiciário, né? Eu tenho também um capítulo sobre isso, e o pressuposto que eu parto no livro é que essa ideia de um sistema de justiça autônomo, né, em relação aos outros poderes, é uma ideia, né, da esquerda brasileira, né? Foi a esquerda que levou isso para a Assembleia Nacional Constituinte, foi a esquerda que defendeu a autonomia do Ministério Público, foi a esquerda que defendeu a entrada do Ministério Público na área de investigação e combate à corrupção, né? Acho que tudo isso que é relativamente conhecido, né? Eu acho que talvez agora seja o momento de pensar exatamente o que essa arquitetura pode implicar em momentos muito fora da curva, como esse momento no qual a gente está vivendo, né? Essas instituições de controle, elas se fortalecem em diferentes momentos, né? O Ministério Público praticamente imediatamente após a Constituição, né? Ele começa a atuar na área de direitos difusos, ele começa a atuar na área do controle, do combate à corrupção, ainda que isso é muito mais pontual nos anos 90, né? Tinha alguns procuradores em Brasília que investigavam a corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso, mas não era a instituição Ministério Público que investigava a corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso, mas isso vai se fortalecendo. Vale a pena pensar aqui também nas novas prerrogativas do judiciário, né? A gente saiu da Constituição de 1988 com o STF fortíssimo, né? Assim, a gente passou de uma tradição de um Supremo Tribunal fraco, um Supremo Tribunal que é Corte Constitucional, é Corte Revisora, é fórum especial para julgamento de políticos, né? Então, né, mais forte do que a maior parte das cortes constitucionais, né? A Corte, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos raramente exerce o papel de corte revisora, né? Também essa coisa de fórum especial existe em alguns países, mas frequentemente ela não está na Corte Constitucional, né? Então você tem o Supremo Tribunal Federal que acaba dando a última palavra em relação a todas as questões fundamentais, né? Porque as questões constitucionais param lá, né? Ele pode rever qualquer coisa em relação às cortes inferiores, né? Então, né, quase tudo que é contencioso nessa conjuntura para no STF, né? E ao mesmo tempo, né, pela sua relação com de foro especial, ele acaba estando completamente relacionado com os outros dois poderes, né? Tanto que a gente fala hoje, vai julgar o Moro ou não vai julgar o Moro, né? O Lula pode ser julgado lá ou não pode ser julgado lá, Dilma, etc. Conclusão, né? Todas as questões fundamentais estão na Corte Constitucional, no STF, né? Eu faço duas observações, elas nem estão completamente no livro, né? Mas eu faço duas. A primeira delas é o seguinte: o judiciário e o MP no Brasil, eles não têm controle externo, né? Só tem controle interno, né? Diferente dos outros dois poderes, né? O executivo e o legislativo, né? Nos quais o próprio judiciário, né, controla, exerce o papel de controle externo em relação a todos os dois, né? Em relação ao próprio executivo, onde o próprio Congresso Nacional, né, da maneira como a gente está vendo aí, mas isso aí que está acontecendo parece que é controle externo, né? Essa comissão do impeachment,
com todo o conjunto de outras coisas. O fato é que o judiciário é que não tem controle externo, né? O judiciário tem um controle interno próprio a ele. Então, na verdade, essa arquitetura institucional ela é fortemente desequilibrada ou enviesada a favor do Poder Judiciário. E eu hoje diria, né, muito diferente de outras coisas que eu já disse no passado, não estou muito convencido que o Poder Judiciário faz bom uso desse excesso de prerrogativas que ele tem, né? Porque frequentemente o controle interno é completamente corporativo. Então, por exemplo, se a gente pensar o vexame absoluto que o Ministério Público de São Paulo passou algumas semanas atrás com aquele processo, é um processo sobre... Fora esse problema, né, que eu prefiro aqui não comentar, mas evidentemente que, assim, antes de tudo, né, houve um apelo ao Conselho Superior do Ministério Público se aquilo ali, na verdade, era um caso que o Ministério Público de São Paulo deveria tratar, né? O que o Ministério Público faz? Como na verdade fez, né? Como na verdade todos os organismos do Poder Judiciário fazem. Ele deu uma resposta corporativa. Não, deixa. Ou até o próprio STF, né? Onde o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado. Ou até o próprio STF, né? Onde o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado, né? Onde o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado, né? Onde o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado, né? Onde o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado, o ministro do Supremo Tribunal o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado, o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntado, o ministro do Supremo Tribunal 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 o ministro do Supremo Tribunal